Passando raiva para desenhar ombro, confere esse vídeo aqui que eu vou resolver esse problema, que é o seguinte: erros comuns, tá? Quando você vai desenhar ombro. Os iniciantes faz o seguinte: faz a linha do pescoço, faz essa curvatura aqui. Dentro de um desenho cartoon, isso aqui funciona até mais ou menos. E desce aqui com a curvatura redonda direto. Aumentar a opacidade desse pincel, faz dessa forma assim, ó. Isso aqui numa representação gráfica assim, bem cartoon, funciona, né? Imagina que aqui é as costas do personagem, beleza. Ou faz isso aqui, ó, faz redondinho, faz essa curvatura. Fica um pouco estranho, tá? Como você poderia representar isso aqui? Fique atento a isso aqui, ó, aqui de costas, de frente, né? Quer dizer, aqui de costas. Fique atento que aqui você tem umas pequenas separação, e aí você pode representar dessa maneira. Vou fazer aqui de uma forma um pouco mais elaborada, com um line mais fino para você entender. Olha só, dessa forma aqui, tá? Então, fique atento a essa pequena estrutura aqui. Você pode imaginar aqui uma espécie de gota assim, ó, dessa forma. Aqui até conectar com o pescoço um arco, um trapézio dessa forma, que é a estrutura da escápula, né? Do outro lado vai ter do mesmo jeito, aqui a coluna, e aqui essa musculatura do ombro, que ela vai seguir nesse sentido assim, ó, fazendo uma espécie de teia dessa forma, tá? Então você pode imaginar essas três formas aqui, a gotinha aqui atrás, ó, que isso aqui vai te ajudar um tanto aí na hora de compor. E aí daqui para baixo vem o restante do braço, né, que aí é outra aula, o foco aqui mais é essa região. Beleza. Sendo de frente, aqui de forma mais técnica, a gente poderia representar isso aqui da seguinte maneira. Eu teria, por exemplo, aqui clavícula, né, que eu vou fazer um pouco mais forte. E aí a gente pode fazer essas representações de uma forma bem mais gráfica, como se fossem uns cubos mesmo, assim, ó, que fica mais claro para você. Aqui seria aquela teia, ó, né, da musculatura. Aqui a gente teria o músculo do peito, ó, musculatura do peito, você vai imaginar nesse sentido assim, ó. Aqui vai descer outro músculo, nesse caminho. E aqui, depois eu vou colorir. Aqui a gente pode dividir da seguinte forma: outro assim e outro aqui que completa o desenho. Pode até fazer esse ombro aqui maior. E aí a gente colorindo isso aqui, a gente teria mais ou menos esses shapes, ó. Tem um aqui, por exemplo, esse outro aqui, mostrando que acaba que isso aqui tudo faz parte, né? O ombro aqui que é o nosso principal, esse aqui do peito, esse aqui eu vou englobar junto também, junto com a clavícula, esse aqui mais destacado e por fim, esse aqui atrás, certo? Então a gente pode imaginar nesse caminho. Tá, mas eu tô mostrando só isso aqui inclinado para baixo, né? E se a gente fosse fazer essa musculatura aqui, essa representação como se fosse mais esticado? Tranquilo também, olha só. Aqui a gente teria o seguinte, vou aproveitar essa base aqui dessa estrutura, aqui estaria um pouco mais esticado, vou imaginar esse braço aqui para frente, né? E aqui onde viria essa conexão do ombro, a gente pode imaginar dessa forma, aqui da rotação do ombro. Esses músculos do peito vão até lá na frente, esticado assim, e aí aqui começaria o braço, onde eu tenho os seguintes desenhos. Isso aqui é só simplificando, tá? Isso aqui para ficar mais preciso você tem que ver referência. Aqui a gente vai ter uma musculatura da axila. Essa musculatura aqui vai esticar, ela vai estender, e aqui vai vir o tríceps, por exemplo. Ele vai fechar aqui atrás e vai vir aqui nessa parte com esse formato. Eu tô fazendo mais fortão para ficar mais legal aí para você. Beleza, então nessas formas o que a gente tem agora? A gente tem essa aqui da musculatura da axila, né? Essa aqui que é aquela das costas, essa aqui que é o do peito, ele vai até uma conexão ali no ombro. Aqui é do ombro principal que a gente tinha feito, aqui é aquela laranja. Aliás, aqui é aquela cor de rosa. Aqui é aquela cor de rosa. Dessa forma. E nesse aqui, para não dar confusão, eu vou deixar essa aqui de um tom roxo escuro, porque ela viria aqui, ó. Então, nesse caminho. Aí você tem que ficar atento a essa região, tá? Certo? Então, simplificando isso aqui, vamos imaginar pelas costas, a gente teria evoluções do desenho. Vamos supor, a gente poderia fazer ele mais simples assim. Você destaca essa curvatura, certo? Você pode fazer um desenho dessa forma, aqui a coluna, você destaca essa curvatura aqui, clavícula, e você também pode fazer um pouco mais complexo, aqui sendo com inclinação, por exemplo, fazer alguns exemplos aqui para você, para te ajudar
Então eu teria, vamos imaginar aqui o pescoço, né? Aí essa escápula aqui, você pode definir assim, ó, quando você for fazer costas. Aqui a gente teria assim, no caso. Aqui o desenho desse ombro. Imaginar que tem um braço para frente assim, e como se fosse uma moça, né? Aí o quadril mais jogado aqui. Dá uma refinada nisso aqui para ficar melhor. Dessa forma, por exemplo, vou jogar um pouco de cor aqui, fica melhor para você entender. Vou fazer um já ali com algumas cores. E aí, vamos imaginar, vou fazer o outro aqui de exemplo. Vamos supor definindo aqui, né? Aí você pode definir, por exemplo, essa linha dessa musculatura. Aqui o pescoço. Aqui clavícula. Aqui a gente tem um músculo assim. E aí essa divisão do ombro ali. Vamos supor que esse braço tá pra lá, erguido assim. Aqui viria a musculatura do peito. Aqui essa musculatura ela entra um pouco. Sempre com formas mais orgânicas para fazer mais realista. Aqui ela vai entrar um pouco assim. Tá? Dessa forma. Aqui a gente teria sombra, né? E aqui assim. Para gerar esse volume. Vem o restante dos ossos, né? Assim, dessa forma. A gente teria outro peito aqui, por exemplo. E aqui já é material para outra aula que a gente já está focando em abdômen, né? Outras estruturas aqui. Mas seria nesse sentido aqui essas divisões. Você ficar atento a essas curvaturas aqui, ó. Certo? E na prática, fazendo isso aqui como uma pintura, né? Como que a gente poderia chegar em resultados decentes com isso aqui? Dessa forma assim. O seguinte, fazer duas representações aqui, uma frontal e uma de costas. Então suponhamos que eu tenha aqui nessa musculatura, você pode destacar aqui, que o braço é erguido, tá? Isso aqui que eu tô fazendo é esse ponto aqui, ó, esse aqui de verde, certo? Então vai ser essa musculatura aqui, aquele verdinho, ó, você pode imaginar ela aqui dessa maneira. Aqui o braço sobe, né? Aqui a gente vai ter uma curvatura assim e desce para o restante das costas. Aqui esse músculo tensionado. Então se esse músculo está tensionado, aqui a gente tem outro, que ele vai descer dessa maneira. Aqui a clavícula vai para lá. Então esse aqui seria a axila no caso, né? Essa representação. A gente teria algo mais próximo disso aqui, com o braço mais levantado. E a iluminação numa pintura disso aqui seria algo similar ao seguinte. Aqui uma pequena pigmentação mais escura. Assim, eu vou deixar esse fundo aqui mais claro, só nesse pedaço, para eu conseguir colorir isso aqui melhor. Vai ser mais escuro aqui um pouco, não muito, senão a axila fica manchada. Aqui mais escuro assim, fazendo essa sombra, né? Pouca coisa. Pouco aqui no pescoço. Aqui definindo essa linha. O que mais? Que é sombra. Aqui um pouco. Aqui você pode demarcar mais. Estabelecendo algumas luzes aqui agora. Ó. Aqui, por exemplo, nessa região. Aqui vai ter um pouco. Aqui tem volume. E aqui nessa parte. Isso aqui é só para tirar um caminho, tá? E aí você tendo essa noção aqui maior de volumes, né, de formas, de estruturas, esses macetes aqui que eu passei, eu espero que já resolva aí, você consiga definir melhor essas estruturas de ombro quando você for compor. Aqui, iluminação aqui no colo, né? Então seria nesse caminho. Agora um meio tom para neutralizar isso aqui. Jogando um meio tom aqui por trás, abaixo de tudo. E eu posso jogar um pouco dele lá em cima também para fazer uma interação um pouco mais natural, tá? Você pega, por exemplo, uma base assim de tom de pele, deixa a opacidade baixinha, deixa mais baixa e passa assim suave para dar uma neutralizada. E se quiser, suaviza esse line art ou vai removendo ele, né?
Então, se eu for removendo ele aqui, por exemplo, uma ideia. Vou mesclar essas camadas, porque aqui ele tá com a transparência, tá vendo? Vou duplicar ele aqui. A técnica aqui que eu trabalho, eu gosto de fazer assim. Se eu for duplicando, aí ele já vai ficando mais vivo ali, essas transições, ó, nesse segmento aqui. Agora eu pego a ferramenta de laço aqui e vou deletar esse pedaço aqui que vazou dessa forma. Isso aqui é só para dar uma ideia, né? De como se fosse um braço ali erguido. Aí você pode texturizar ou não, fica a seu critério. E agora aqui um mais elaborado, né? De costas. Poderia, por exemplo, definir aqui um caminho, né? Para essas linhas principais. Aqui eu vou ter um leve volume assim. Esse aqui eu vou deixar a musculatura mais destacada. Aqui também um pequeno volume assim, uma depressãozinha aqui da escápula. Aqui também, mais ou menos assim. Aqui seria as costas. Assim, mais ou menos nesse caminho aqui. Pode fazer rabiscadão, depois você faz um line art mais refinado. Como aqui eu vou line, eu vou fazer mais sujo mesmo, não tem problema não. Você pode fazer rabiscando assim, ó, que você vai tendo uma noção melhor, né? Isso aqui são técnicas diferentes, porque aqui eu não fiz linha guia, não fiz nada. Então eu tô fazendo mais no rumo, assim. Então vamos imaginar como se essas costas tivessem os dois braços um pouco mais para trás, para criar uma tensão, né? Para você visualizar melhor esse ombro aqui. Talvez uma entradinha assim. Dessa forma. Aqui para dentro assim. Aqui clavícula. Separar essas camadas aqui para não... Eu acabei misturando elas. Deixa eu ver. Pronto, beleza. E aí a gente pode refinar isso aqui, né? Você pode refinar direto com a borracha mesmo. Ou fazer outro line art. Dar uma refinada sutil nele aqui para não ficar sujo. Aqui eu fui rabiscando aqui, fazendo. Só pra gente ter uma noção. Assim, dessa forma. Deixar mais fininho, assim. Mais neutro. E depois eu vou acabar eliminando ele aqui por completo. Beleza, tá ótimo. E agora na questão da disposição das cores aqui. Então eu vou definir uma base aqui de sombras. Deixar a opacidade baixinha. Mesma coisa, vou deixar essa parte aqui mais clara para eu ter uma estrutura melhor. Eu gosto de fazer isso. Aqui fica melhor para eu dispor sombra. Então, por exemplo, aqui mais escuro. Tá até escuro demais, mas eu vou suavizar isso aqui já já. Aí eu tenho essa curvatura aqui sim. Aqui bem mais, ó. Essa voltinha. Aqui mais um pouco. Dessa forma aqui. Como aqui tá bem mais tensionado, né? Vou fazer aqui. Aqui vai ser sombra. Uma sombra mais intensa. Aqui desce outra assim. Esse aqui eu vou fazer um pouco mais elaborado que o outro, ficar um pouco mais realista. Aqui naquele furinho, ó, uma sombrinha aqui. Uma mais ampla. Aqui embaixo também pode ter. Então você identifica formas, tá? Identifica formas e vai compondo, que é interessante só mostrar a forma como eu faço essa estrutura, né? De sombrear, de colorir, para você ter um caminho aí também. Talvez essas técnicas que eu aplico sirvam para você, pode ser útil aí alguma hora. Agora eu vou jogar a base das luzes. Então aqui vai ter iluminação. Vou tirar essa visão aqui agora. Aqui vai ter iluminação, bastante. Vou deixar mais clarinho assim. Vou descer ela aqui. Vou jogar um pouco de luz aqui. Aqui em cima, assim. As costas. Aí você vai vendo que devagar, quando você vai moldando, definindo luz e sombra, vai ficando mais interessante para você visualizar, né, de uma forma mais concreta seu cérebro. Ele vai completando, principalmente quando você vai tendo uma biblioteca mental assim de
de imagens. Então, você vai jogando aqui, por exemplo. Jogar mais luz aqui. Aqui vai ser bem intenso, né? Vamos imaginar uma luz muito mais forte ali dessa parte frontal. Aqui um tanto. Aqui nessa parte do seio que eu não vou detalhar tanto, senão o YouTube tira meu vídeo, não aceita. Sabe como é que é? Hoje em dia essas questões artísticas são complicadas. Então vamos lá. Vou jogar uma coloração um pouco mais avermelhada aqui para fazer essa transição. E agora eu vou jogar uma base de meio tom. Igual eu fiz lá no outro. Vou jogar essa base de meio tom aqui atrás. Para fazer uma estrutura melhor. Mas quase não tá dando efeito, deixa eu tirar essa... fica um pouco mais natural agora. E aí por cima de tudo a gente pode jogar uma que suaviza, né? Vou jogar uma um pouco mais neutra, opacidade mais baixinha. E aí, desejando, a gente pode pegar um tom um pouco mais laranjado, assim, mais avermelhado, acima de tudo. Você pode jogar aqui como luz indireta, soft light, e aí passa, assim, dá uns cliquezinhos, ó, só para dar o vermelhinho do sangue. Aí tira aqui, vou tirar a opacidade dele aqui. E aí pode mesclar todas. Só que como eu faço com uma certa transparência, aí a gente dá uma duplicada aqui para ficar mais sólido. Duplico umas 3, 4 vezes. Aquele efeito que eu fiz aqui em volta, ela acaba saindo. Aí você vem aqui e apaga depois. Ela tá aqui. Deixar mais apagado aqui. Deletar aqui, aqui. E suavizar esse line art. Não quero ele aqui não. Deixar ele bem mais neutro. Dessa forma assim. Aqui eu vou tirar ele quase por completo assim. Deixar essa transição aqui bem mais suave. Também para não dar problema aqui no YouTube. De cá também eu vou tirar. E basicamente é isso aí, tá? Aí se quiser aplicar textura, pode aplicar. Faz uma aplicação de textura de pele. Faz mais refino. Aqui eu fiz mais um ajuste aqui de luz e sombra. Se quiser destacar mais essas sombras, essas divisões, fica legal também. Aqui, por exemplo, fazer essa divisão aqui, ó. Isso aqui é interessante. Às vezes ela pode aparecer aí. Deixa aqui mais vincado ou mais marcado. Aqui também. Mas agora é mais refino, né? Mais é ajuste mesmo, se você quiser adicionar mais elementos. Então, basicamente, é nesse caminho. Você pode deixar o vinco aqui da coluna mais marcado, por aí vai. Então, basicamente é isso. Eu espero que tenha sido útil. Eu agradeço demais. Se tiver gostado desse cast, deixa o joinha. Valeu, brigadão, sucesso.